Ouça com atenção. Há uma fotografia enterrada em um arquivo no Rio de Janeiro, amarelada por um século e meio de silêncio. Ela mostra nada mais do que um beco torto, tijolos suados pela chuva antiga e um terreno vago onde o mato sufoca a terra. Para os olhos distraídos é comum, esquecível. Mas se você se aproximar, verá o contorno tênue do sapato de uma criança semi-enterrado na lama. Essa fotografia foi tirada dias depois que Ana Ferreira, de 6 anos, foi retirada daquele mesmo terreno. Seu corpo pequeno o suficiente para caber em um berço, mas destruído de formas que a mente humana resiste. Chamaram de tragédia, mas o que ninguém te contou é o quão rapidamente a cidade conspirou para enterrar a verdade junto com ela. O Rio de Janeiro em 1902 era uma cidade em guerra com o próprio reflexo. Os salões de mármore e os teatros iluminados no centro da cidade ostentavam o progresso, enquanto logo ao norte, no bairro dos imigrantes ao redor da Gamboa, as ruas pulsavam com o desespero da sobrevivência. Becos estreitos cheios de fumaça, cachaça barata e lixo. Crianças cortavam por eles como pássaros selvagens, sem vigilância, porque as mãos de suas mães estavam ocupadas limpando a cidade por trocados. A família Ferreira vivia lá, uma mãe viúva e 5 filhos comprimidos como vidro frágil. A morte do pai já havia esvaziado o lar. A pobreza roía as bordas de sua existência. Mas Ana, de 6 anos, de olhos vivos, o tipo de criança que ainda confiava no mundo, trazia luz à escuridão. E em um domingo de setembro de 1901, ela desapareceu. Foi vista pela última vez brincando nos degraus da porta de sua amiga Clara, com risadas derramando-se na rua como luz do sol em tijolos gastos. Um homem se aproximou. Apenas um homem sem nome comum pedindo direções. Os instintos de Clara gritaram. Ela correu. Ana ficou. Essa escolha, aquele minúsculo batimento de confiança, tornou-se a dobradiça sobre a qual seu destino se fechou. O homem a pegou pela mão, caminhou com ela para o beco e o mundo a engoliu. Ao anoitecer, o silêncio havia substituído sua voz. O bairro buscou a luz de lanternas, chamando seu nome até enrouquecer. Mas a rua não devolveu nada. Era como se a própria terra tivesse se fechado sobre ela. 2 dias depois, seu corpo emergiu em uma vala de construção afundada na esquina da rua Sacadura Cabral, com a rua Camerino, estrangulada, violentada, descartada como lixo. Ela havia sido morta no mesmo dia em que desapareceu. O inquérito do legista foi clínico. Descrevia hematomas em seus pulsos, marcas de compressão ao redor de seu pescoço, rasgos em suas roupas. Na linguagem fria do século XIX, escreveram que ela havia sido ultrajada. Ninguém pronunciou a palavra estupro, mas ela uivava entre as linhas. Não foi um acidente. Não foi um momento de loucura. Foi deliberado, metódico e monstruoso. Mas o que se seguiu foi ainda mais monstruoso, porque este caso nunca foi apenas sobre uma criança assassinada. Foi sobre a rapidez com que a maquinaria do poder fecha fileiras, não para proteger os inocentes, mas para se proteger. A investigação tropeçou quase imediatamente. A polícia não tinha protocolos para crianças desaparecidas, nenhum sistema forense. Prendiam homens aleatoriamente, imigrantes, vagabundos, qualquer um cuja pobreza os tornasse descartáveis. Desfilavam suspeitos perante a imprensa, depois os soltavam por falta de provas, deixando seus nomes manchados e suas vidas destruídas. O público bramia por justiça. O sistema os alimentava com bodes expiatórios, mas nunca com respostas. Sob a superfície, um padrão mais sombrio tomou forma. Depoimentos de testemunhas foram silenciosamente desacreditados. Pistas desapareceram dos registros. E então, quase um ano depois, as suspeitas de repente se estreitaram para um homem, José Ferraz Mendonça, um barbeiro local que morava a poucos passos de onde Ana foi levada. Era jovem, casado, respeitável o suficiente para se misturar ao ritmo diário do bairro. Mas as crianças cochichavam sobre ele, os vizinhos também, que ele tinha o hábito de se aproximar de meninas pequenas, que as tocava sob o pretexto de gentileza, que as observava. No entanto, esses cochichos não foram investigados no início, não até que o medo da cidade azedasse em raiva, e a imprensa exigisse sangue. Então, quase da noite para o dia, Mendonça se tornou o vilão. Informantes da cadeia surgiram, tecendo histórias de confissões. Os mesmos tribunais que antes o ignoravam agora aceleravam seu julgamento. As provas eram escassas. Os depoimentos das testemunhas se contradiziam, mas nada disso importava. O público queria uma corda, e o sistema precisava de encerramento mais do que precisava de verdade. Quando o enforcaram, os jornais chamaram de justiça. A cidade exalou. A máquina ronronou de volta à vida. Mas eis o que nunca te disseram. As provas físicas ligando Mendonça ao crime eram quase inexistentes.
Clara, a única testemunha ocular, nunca o identificou com certeza. Nenhum sangue, nenhuma roupa, nenhuma conexão rastreável foi jamais encontrada. Até a confissão usada contra ele veio de um companheiro de cela, um criminoso contumaz que recebeu clemência por seu testemunho. O caso repousava sobre sombras e cochichos. E quando a alçapão caiu sob os pés de Mendonça, o que caiu com ele foi a última chance da cidade pela verdade. É por isso que você nunca ouviu essa história contada honestamente, porque ela revela algo que os poderosos sempre negarão. Que as instituições se importam menos com a inocência do que com a ordem. Que elas sacrificarão a verdade para preservar a ilusão de controle. E que uma vez que a corda se aperta, o registro se fecha. Não porque a justiça foi feita, mas porque a máquina não pode admitir erros sem expor sua própria podridão. A morte de Ana nunca foi apenas um crime. Foi um ritual, uma mensagem escrita no sangue de uma criança e selada em silêncio, de que os vulneráveis são descartáveis, e o primeiro instinto do sistema sempre será se proteger. Essa é a verdade enterrada naquela fotografia escondida na lama, e uma vez que você a vê, nunca mais deixará de vê-la. O julgamento de José Ferraz Mendonça não começou como justiça, começou como teatro, um ritual elaborado para purgar o medo da corrente sanguínea da cidade, mesmo que isso significasse sangrar a verdade junto. Desde o momento em que foi nomeado suspeito, Mendonça deixou de ser um homem. Tornou-se um efígie, um receptáculo para todo o horror que a Gamboa havia absorvido desde o momento em que Ana desapareceu. O bairro havia sido paralisado pela incerteza por quase um ano. As mães não deixavam mais seus filhos se afastarem de sua vista. Os pais voltavam para casa com os punhos cerrados e os olhos vasculhando os becos. A ausência de uma resposta havia se tornado insuportável, e nesse vácuo, o sistema aprendeu algo perigoso. As pessoas aceitarão quase qualquer mentira, desde que entregue a ilusão de segurança. Quando Mendonça foi preso, os jornais se acenderam como gravetos secos. O Jornal do Brasil imprimiu seu nome em negrito, emoldurado por palavras como monstro e demônio. Não esperaram por provas. Esculpiram sua culpa em tinta antes que o primeiro martelo caísse. Editoriais descreviam sua suposta confissão, embora nenhuma tivesse sido ouvida no tribunal. Esboçaram histórias lúbricas de como ele atraiu Ana, como a estrangulou, como profanou seu pequeno corpo nas sombras do terreno vago. Os detalhes foram inventados por atacado, mas o público não se importou. Estavam famintos por um vilão, e a imprensa entendia que a aparência de certeza era mais valiosa do que a busca pela verdade. Dentro da sala do tribunal, as regras da justiça se desfizeram. A acusação construiu seu caso não em provas, mas em sugestões, em insinuações sussurradas alto o suficiente para soar como prova. Apoiaram-se no informante da cadeia que afirmava que Mendonça havia confessado em um momento de remorso. Esse homem, ele próprio enfrentando acusações, tinha tudo a ganhar ao oferecer as palavras que o sistema precisava ouvir. Havia inconsistências em seu relato, datas que não se alinhavam, métodos que contradiziam os achados do legista. Ainda assim, o tribunal as suavizou. Introduziram depoimentos de vizinhos sobre o estranho interesse de Mendonça em crianças. Nenhum havia relatado isso antes de sua prisão. Agora, de repente, lembravam. A memória da própria cidade havia se remodelado para se adequar à narrativa. E ainda assim, sob a superfície desse espetáculo, as rachaduras apareceram. Clara Pinheiro, a única testemunha do sequestro de Ana, não conseguia identificar Mendonça com certeza. Ela tinha 6 anos quando aconteceu. Seu testemunho era hesitante, suas palavras embaralhadas pela dúvida. Ela falava de um homem com roupas diferentes das que Mendonça possuía, de um rosto que não correspondia bem. A defesa tentou pressionar isso, mas a sala do tribunal não estava ouvindo. Já haviam decidido quem era o monstro. O juiz instruiu o júri a considerar o caráter moral do acusado, tanto quanto as próprias provas. Essa frase era uma faca envolta em seda. Dizia-lhes que não estavam pesando provas, estavam purificando sua cidade. O veredicto veio rapidamente. Culpado. A multidão dentro da sala do tribunal explodiu. Os jornais declararam que o Rio de Janeiro finalmente podia respirar de novo. O fantasma da criança podia descansar. Mas isso era uma mentira. Não era o fantasma de Ana que havia sido exorcizado. Era a vergonha da cidade. Eles haviam queimado um homem no altar da ordem. E a multidão saiu acreditando que o mundo estava estável novamente. Mas se você lesse as transcrições do julgamento, não os resumos dos jornais, não as manchetes histéricas, mas a tinta preta seca do registro oficial, um padrão assustador emerge. Páginas de testemunho simplesmente desaparecem. Depoimentos se contradizem e nunca são reconciliados. Um jurado mais tarde admitiu que foi pressionado, que absolver Mendonça provocaria distúrbios nas ruas. Todo o processo foi menos uma busca pela verdade do que uma limpeza ritual, uma performance projetada para convencer o público
de que o caos poderia ser banido pela força de vontade. Entenda isso. As instituições temem o caos mais do que temem a injustiça, porque o caos ameaça sua existência. A injustiça apenas a mancha. É por isso que a maquinaria do poder fechou fileiras tão impiedosamente. Não podiam permitir a possibilidade de que o assassino de Ana tivesse escapado por entre os dedos. Não podiam admitir que um predador ainda pudesse caminhar pelas mesmas ruas, observando outras crianças com a mesma fome paciente. Essa incerteza era intolerável. Então fabricaram a certeza e a enforcaram. Quando a corda se esticou sob os pés de Mendonça, a multidão rugiu. Alguns choraram, alguns comemoraram. Os jornais descreveram a execução em detalhes horríveis, como se o próprio espetáculo pudesse cauterizar a ferida. Mas mesmo enquanto seu corpo balançava, mesmo enquanto a cidade se congratulava por restaurar a ordem, algo venenoso penetrou na mente coletiva. Não tinham apenas matado um homem. Haviam consagrado uma mentira como história. E é aqui que a descida começa a escurecer, porque o que se seguiu não foi cura, foi silêncio. No momento em que o corpo de Mendonça esfriou, a investigação terminou. Arquivos foram selados. Testemunhas foram dispensadas. Nenhum outro suspeito foi jamais perseguido. O sistema enterrou a verdade junto com ele. Não porque havia encontrado justiça, mas porque havia encontrado encerramento. Encerramento não é o mesmo que verdade. Encerramento é o inimigo da verdade. A portas fechadas, os funcionários se congratularam. A cidade estava calma de novo. Os jornais seguiram em frente. A Gamboa voltou aos seus ritmos. Crianças brincando, mães rezando, pais trabalhando. Mas uma cicatriz invisível cortou tudo isso. Uma cicatriz em forma do contorno de um pequeno corpo flutuando em água rasa. O verdadeiro assassino, se não fosse Mendonça, havia aprendido algo assustador, que as instituições cobrirão seus rastros se seu crime ameaçar sua ilusão de controle. E se você acha que isso foi uma falha isolada, você não está prestando atenção. É assim que a máquina funciona. Não foi projetada para proteger os inocentes. Foi projetada para proteger sua própria legitimidade. Sacrificará a verdade, os vulneráveis e até a memória viva de uma criança assassinada, se for isso que for necessário para preservar sua imagem. Esta é a primeira regra do poder. Quando o sistema é ameaçado, escolherá a autopreservação em vez da justiça. Lembre-se sempre disso. Grave isso em sua mente porque uma vez que você vê esse padrão, você o verá em todo lugar, escondendo-se por trás da linguagem da ordem pública, por trás dos rituais de tribunais e julgamentos e coletivas de imprensa. Você verá como a máquina mantém sua forma alimentando-se dos inocentes. E agora devemos ir mais fundo porque o que aconteceu após a morte de Mendonça revela algo ainda mais sombrio. A maneira como a cidade começou a apagar a própria Ana, reescrevendo seu assassinato em um mito cautelar para manter seu povo obediente. Depois que a corda cortou o ar e o corpo de José Ferraz Mendonça ficou imóvel, você poderia esperar que a cidade tivesse exalado, chorado, reconstruído e lembrado Ana com ternura. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi algo mais frio, mais quieto e muito mais sinistro. Porque no momento em que a execução foi concluída, a cidade parou de falar de Ana Ferreira como uma criança. Começaram a falar dela como um símbolo, uma lição, um aviso sussurrado nas mentes de outras crianças, outras mães, outras famílias imigrantes tentando sobreviver à maquinaria do império crescente do Rio de Janeiro. O sistema havia removido uma ameaça, mas não lamentou a vítima. Converteu-a em instrumento de controle. Esta é a parte de que quase ninguém fala porque revela algo profundamente perturbador. Como as instituições não apenas apagam a verdade. Elas a reescrevem, transmutam o horror em obediência. Nos meses após o enforcamento de Mendonça, algo curioso começou a acontecer. Os jornais que antes uivavam por vingança ficaram em silêncio sobre os detalhes do sofrimento de Ana. Não mais menção aos hematomas, as marcas de compressão, a violação. Em vez disso, começaram a descrevê-la como o anjo perdido, como se ela tivesse derivado em vez de sido estrangulada. Editoriais usavam seu nome para dar lições às mães imigrantes sobre negligência e disciplina moral. Transformaram seu assassinato em uma história moralizante sobre dever paternal. A criança que havia sido destruída por predação tornou-se um símbolo de desobediência, do que acontece quando você tira os olhos de seus filhos. A crueldade do ato foi enterrada sob a acusação de que a família de alguma forma havia convidado isso. Você vê o que isso faz com a mente? Desloca a culpa do predador para a presa, reenquadra o crime como resultado da pobreza, descuido, estrangeirismo. Diz aos sobreviventes que eles são responsáveis pelo próprio sofrimento e, portanto, devem ficar em silêncio. Isso não é justiça, é guerra psicológica.
As escolas começaram a usar o nome de Ana como uma fábula cautelar, despida de contexto, recitada para manter as crianças sem questionamentos. Lembrem-se da pequena Ana, eles diriam. Ela desobedeceu e a escuridão a levou. Mas Ana não havia desobedecido. Ela havia feito o que as crianças são ensinadas a fazer: confiar, ajudar, seguir. O verdadeiro pecado, um adulto explorando essa confiança, foi apagado da história. Em seu lugar, o sistema plantou uma lição falsa: não confie em ninguém além da autoridade. É assim que o poder institucional se alimenta da tragédia, treina a humanidade da vítima e destila o evento em uma ferramenta de medo. E o medo é uma coleira. Mantém as pessoas longe de questionar, de se rebelar, de perguntar por que um sistema que afirma proteger os inocentes tantas vezes os deixa expostos. O medo as convence a se policiarem. A portas fechadas, os funcionários da cidade se congratularam por restaurar a ordem. Mas fora dessas câmaras, algo mais sutil criou raízes. Mães que antes falavam contra a negligência da cidade ficaram em silêncio, envergonhadas. Pais que amaldiçoavam a polícia por incompetência pararam de falar completamente. O bairro que antes se unia na indignação dissolveu-se de volta ao luto privado. Foram ensinados que sua indignação era perigosa, que poderia ser usada contra eles, que poderia marcá-los como imigrantes ingratos provocando agitação. Então enterraram seu luto onde ninguém pudesse ver. É assim que o poder vence, não silenciando vozes pela força, mas ensinando as pessoas a se silenciarem. A imagem de Ana aparecia em panfletos morais, mas nunca como ela realmente era. A esboçavam como uma boneca de porcelana, sem expressão, angélica, esvaziada de sua vibração e de seu medo. Nenhum jornal imprimiu a fotografia tirada de seu corpo. Nenhum imprimiu os hematomas, as marcas, as evidências do que realmente havia sido feito a ela. Porque mostrar essa verdade seria admitir que o sistema havia falhado, que a ordem havia sido uma ilusão. Em vez disso, a embalsamaram em sentimentalismo. Apagaram sua realidade para preservar seu mito. E à medida que essa memória falsa se espalhava, algo ainda mais sombrio acontecia. O caso deixou de ser sobre resolver crimes e passou a ser sobre deter a desobediência. Quando outras crianças desapareciam nos anos seguintes, os funcionários as comparavam à tragédia de Ana Ferreira, como se fosse um desastre natural, algo que simplesmente acontece com os descuidados. A mensagem implícita era assustadora. Se você desaparecer, será culpa da sua família. Se você for morto, será lamentado apenas como um aviso para os outros. Essa é a arquitetura oculta do controle. Quando o poder não pode protegê-la, ele a convencerá de que mereceu seu sofrimento, de que seu luto é vergonha, de que o silêncio é virtude. É assim que cortam o elo entre injustiça e indignação. É assim que impedem a rebelião. E o que restou de Ana na mente pública? Não seu riso ecoando pelos tijolos, não seus sapatinhos úmidos das poças, não o grito de sua mãe na noite em que ela não voltou para casa. O que restou foi um fantasma, uma ideia moldada para servir à ordem. A criança real havia sumido. A ideia dela tornou-se uma ferramenta. Isso é o que preciso que você veja. Os sistemas mais poderosos do mundo não são construídos de pedra ou lei. São construídos de histórias. E os mortos são seus tijolos. Neste exato momento, em algum lugar da Gamboa, uma mãe ainda passa pelo terreno onde o corpo de Ana emergiu, apertando a mão de seu filho com mais força, sem saber por quê. Esse é o resíduo do controle psicológico. O medo sobreviveu aos fatos. O medo tornou-se herdado. E se você puder sentir um arrepio na base do crânio agora, se algo em você sussurrar que isso está errado, mas também perturbadoramente familiar, é porque você já viu esse padrão antes. Você já viu como cada tragédia é remodelada em um aviso, como cada vítima é esvaziada e usada como máscara por aqueles que lucram com o medo. Esta é a segunda regra do poder. Quando o sistema não pode prevenir o horror, ele o reutilizará, tornará o horror útil. E agora você deve me seguir mais fundo, porque o que aconteceu a seguir não foi apenas o apagamento de Ana, foi o desmantelamento silencioso da vida de sua mãe. Uma punição tão sutil e cruel que não deixou cicatrizes no papel, apenas na alma. O corpo de Ana mal havia esfriado no chão quando o lento apagamento de sua mãe começou. Não foi repentino, não foi barulhento, não foi marcado por manchetes ou acusações. Foi quieto como o mofo rastejando pelas vigas de uma casa, invisível até que a estrutura desmorona. A cidade não podia permitir que a imagem de uma mãe enlutada permanecesse em vista do público
porque ela era a prova viva de seu fracasso. Sua existência contradizia sua história. Então fizeram o que todos os sistemas poderosos fazem quando confrontados com uma testemunha inconveniente. A desmontaram peça por peça até que não fosse mais vista. Entenda isso. Na maquinaria do poder institucional, o luto não é sagrado. É perigoso. Uma mãe enlutada não pode ser controlada porque lembra demais. Não aceita as narrativas escritas para ela. Não se cura no prazo. Torna-se uma rachadura na ilusão da ordem, e as rachaduras são por onde a verdade vaza. Então o sistema não a confortou, a sufocou. Começou com cochichos. Vizinhos que antes se reuniam à sua porta com pão e velas agora passavam pelo outro lado da rua. Alguns murmuravam que ela nunca deveria ter deixado seus filhos para ir à missa naquele dia, como se a própria fé tivesse sido seu crime. Outros insinuavam que talvez sua pobreza a tivesse tornado descuidada, que seu luto era menos trágico do que vergonhoso. Os jornais pararam de a nomear completamente. Era referida apenas como a mãe, como se fosse um recipiente intercambiável, como se Ana tivesse brotado do vazio. Para a elite da cidade, sua individualidade era um passivo. Precisavam que ela desaparecesse, pelo menos simbolicamente. Precisavam que seu sofrimento fosse abstrato, não pessoal, porque o luto pessoal exige responsabilidade pessoal. A polícia nunca devolveu as roupas de sua filha. Disseram que estavam retidas como prova, embora o caso estivesse encerrado. Ela as implorou não como prova, mas como relíquias, fios da existência de sua filha para mantê-la ancorada. A ignoraram. As roupas desapareceram em alguma gaveta de arquivo esquecida ou foram destruídas. Foi um roubo medido não em pano, mas em memória. É assim que você apaga alguém sem tocar em seu corpo. Você corta os objetos que carregavam sua presença. Mesmo a igreja, seu último refúgio, começou a se distanciar. Os padres ofereciam consolações lá sede com acusação. Este é o teste de Deus. É isso que acontece quando a vigilância falha. Reformularam seu sofrimento como uma falha moral. Foi-lhe dito para perdoar, seguir em frente, aceitar que Deus tem suas razões. Isso não era fé, era gaslighting. Reformulou a negligência institucional como vontade divina, transferindo o fardo da responsabilidade dos homens para o céu. Disse-lhe que ela não tinha direito à sua raiva, e então ela parou de expressá-la em voz alta. A pobreza aprofundou suas garras. Antes da morte de Ana, os vizinhos a apoiavam silenciosamente. Um pão aqui, uma moeda ali. Depois sua caridade secou. Ela era vista não como enlutada, mas como amaldiçoada. Seu cortiço ficou mais frio. O aluguel atrasou. Um por um, seus filhos sobreviventes deixaram a escola para trabalhar nas fábricas, respirando a poeira negra da riqueza alheia, enquanto sua mãe desvanecia atrás das cortinas de seus quartos alugados. Essa era a punição por sobreviver, ser esfomeada até o silêncio. E ainda assim ela resistiu por algum tempo. Há fragmentos de sua presença espalhados como cinzas por velhos registros municipais. Seu nome com ortografia errada em listas de auxílio, seus filhos listados em formulários de censo como analfabetos, ausentes, laboriosos, mas sua voz nunca aparece, nem uma carta para a imprensa, nem um apelo público. Havia sido efetivamente apagada não pela força, mas pelo isolamento. A cidade tornou seu luto inexprimível. É assim que matam pessoas que ainda respiram. As cercam de silêncio até que comecem a duvidar de seu próprio direito de fazer barulho. Por trás dessa crueldade havia algo ainda mais insidioso: necessidade. O sistema precisava que ela desaparecesse porque ela era a última contradição viva. O público havia sido informado de que a máquina funcionava, que o assassino de Ana havia sido capturado e punido. O sofrimento contínuo de sua mãe tornava essa narrativa frágil. Se ela continuasse a clamar, se continuasse a exigir saber por que nenhuma prova real foi mostrada, ela poderia reabrir a ferida. Então fizeram o que as instituições sempre fazem com testemunhas inconvenientes. A enterraram viva na obscuridade. Não sabemos exatamente quando ela morreu. Os registros ficam confusos. Seu nome desaparecendo dos diretórios da cidade em algum momento da década de 1910. Sem obituário, sem túmulo marcado, apenas ausência. O mesmo vazio que engoliu sua filha a reclamou também. Isso não foi acaso. Foi a máquina terminando seu trabalho. Ela não apenas apaga as vítimas, apaga aqueles que as lembram. E se isso parecer muito distante, muito antigo para importar, entenda o que você realmente está vendo. Esta é a terceira regra do poder. Quando o luto ameaça o sistema destruirá quem está de luto. Fará isso gentilmente e invisivelmente, para que ninguém perceba até que o sobrevivente tenha se ido. A faminta de apoio, de dignidade, até mesmo de seu nome, até que a história a registre não como uma mulher que lutou pela justiça, mas como um espaço em branco, um silêncio, um nada.
Foi isso que fizeram com a mãe de Ana, e é por isso que você nunca soube o nome dela. Isso não é apenas história, é um plano. O mesmo padrão se repete ao longo dos séculos dos impérios. Eliminar as provas, desacreditar a testemunha, isolar o sobrevivente e então deixar o tempo terminar o assassinato. É assim que as instituições suportam suas próprias atrocidades. E assim, no final, a família Ferreira foi destruída. O pai enterrado pela doença, a filha enterrada pela violência, a mãe enterrada pelo silêncio. Apenas a máquina permaneceu reluzente e intacta, elogiada por sua eficiência, mesmo enquanto se erguia sobre seus ossos. Agora devemos ir ainda mais fundo, porque o que se seguiu foi a transmutação final da morte de Ana de tragédia, a mito a algo pior, uma arma. Uma vez que a mãe enlutada havia sido dissolvida na obscuridade, a máquina estava livre para completar seu trabalho. O estágio final não era justiça, não era cura, era weaponização. A cidade começou a transformar o horror da morte de Ana Ferreira em algo frio, instrucional e permanente. Uma lâmina psicológica forjada para moldar as mentes daqueles que viriam depois dela. É assim que o poder sobrevive, não apagando o terror, mas incorporando-o à memória coletiva de uma forma que pode controlar. Nos anos após a execução, os jornais do Rio de Janeiro e as instituições cívicas reescreveram todo o caso em uma história cautelar organizada. Foram embora as contradições, as incertezas, os fios que apontavam para o fracasso sistêmico. Foi embora a verdade assustadora de que nenhuma prova física jamais ligou José Ferraz Mendonça ao assassinato. Em seu lugar veio uma nova história, de justiça rápida, vingança justa e dever moral de obediência. Era uma história limpa o suficiente para ensinar, simples o suficiente para obedecer e falsa o suficiente para durar. As escolas tornaram-se os primeiros receptáculos dessa propaganda. Os professores nos bairros de imigrantes começaram a recitar a lição da pequena Ana, advertindo as crianças de que a desobediência convida à morte. Disseram-lhes que Ana havia vagado quando mandaram que não o fizesse, que havia desafiado a vigilância de sua mãe. Era uma mentira, mas servia a um propósito. Marcava a curiosidade como perigo. Soldava o medo nas mentes das crianças mais pobres da cidade, aquelas com maior probabilidade de ver as falhas do sistema de perto. Aprenderam que sobreviver significava conformidade, que segurança significava silêncio, que as paredes do sistema não deveriam ser testadas. A imprensa reforçou esse mito com precisão. Todo ano, no aniversário da morte de Ana, breves artigos ressurgiam, enquadrados não como uma tragédia do colapso institucional, mas como um triunfo da lei. Descreviam a busca inabalável da cidade pela justiça, a punição rápida de seu assassino, a segurança agora restaurada. Essas frases não eram neutras. Eram programação. Implantavam a crença de que o sistema sempre vence, que a máquina sempre funciona, que aqueles que prejudicam os inocentes sempre são capturados. Isso não era consolo, era doutrinação. Até mesmo a geografia física do crime foi reescrita. O terreno vago onde o corpo de Ana foi encontrado foi silenciosamente desenvolvido. Seu solo enterrado sob tijolos novos. Nenhuma placa foi colocada, nenhum marcador para seu túmulo. A cidade apagou o local não por esquecimento, mas por estratégia. Se ninguém pudesse ficar onde ela foi descartada, ninguém poderia perguntar por que o sistema havia falhado em protegê-la. Se o chão se lembrasse, poderia acusar. Então silenciaram o chão. O asfaltaram como uma ferida costurada sem ser limpa primeiro. Isso não era apenas sobre suprimir a culpa. Era sobre converter o trauma em obediência. O poder entendeu algo que a maioria não entende. O medo não é útil se aponta para fora. Deve ser voltado para dentro. Deve fazer as pessoas desconfiarem de si mesmas, mais do que desconfiam da autoridade. E assim, a história de Ana tornou-se menos sobre o ato de um predador e mais sobre o erro de uma criança. Não advertia as crianças a ter cuidado com homens em becos. As advertia a nunca se afastarem do olhar do sistema. Ensinava-as que passar além das linhas invisíveis traçadas pela autoridade leva à aniquilação. Essa mensagem funcionou. Gerações a absorveram sem perceber. Os pais diziam aos filhos para obedecer sem questionar porque a cidade observa. Os trabalhadores ficavam em suas faixas. As esposas curvavam a cabeça. Comunidades inteiras dobravam sua indignação em obediência, acreditando que isso as mantinha seguras. O fantasma de Ana Ferreira havia sido domesticado. Sua morte havia sido forjada em uma coleira. Mas aqui está o custo oculto dessa obediência. Não elimina o perigo, apenas o cega para ele. Enquanto o povo da Gamboa internalizava sua culpa, os predadores do sistema permaneciam intocados. Qualquer criatura que havia levado Ana ao beco, a estrangulado e a colocado naquela água rasa,
Se não fosse Mendonça, andava livre, invisível, à vista de todos. E a cidade, tendo declarado o assunto resolvido, não se importava mais em encontrá-lo. A ordem importava mais que a verdade. A percepção importava mais que a realidade. É assim que o poder se perpetua ao longo dos séculos. Mata os vulneráveis, se absolve, depois reescreve a morte como uma lição de lealdade. Esta é a quarta regra do poder. Quando um sistema não pode prevenir o horror, ele o reformulará como prova de sua força. E à medida que esse mito calcificava, ele metastasizava. A lição de Ana se espalhava além da Gamboa, infiltrando-se em sermões cívicos, manuais de criação de filhos, tratados de temperança. Ela tornou-se um fantasma invocado para disciplinar os vivos. Seu nome foi gravado no subconsciente de uma cidade que não podia mais se lembrar de seu rosto. Apenas o medo que ela representava. A menina real, a criança que ria nos degraus, que confiava, que foi traída, havia sido apagada. O que restou foi um emblema de controle. Em algum lugar em um sótão, uma boneca de porcelana trincada jaz esquecida, seus olhos desbotados para um azul nublado. Ela pertencia a uma das irmãs de Ana. Ela provavelmente a segurou na noite em que as equipes de busca carregavam lanternas pelos becos, esperando que sua irmã voltasse. Essa boneca sobreviveu a todos eles. Viu o que a cidade enterrou. Viu como o sangue de uma criança pode ser alquimizado em obediência. Viu como o silêncio se torna política. E é por isso que você está ouvindo isso agora. Porque eles não querem que você ouça. Porque ver a maquinaria é quebrar seu feitiço. Porque uma vez que você reconhece como a tragédia se torna propaganda, você para de ser controlável. Para de se ajoelhar diante dos mitos que constroem com os ossos dos pequenos. Mas há mais uma transformação que você deve testemunhar. Porque o que aconteceu a seguir não foi apenas a reescrita da morte de Ana em propaganda. Foi a fusão dessa propaganda na arquitetura da própria cidade, em suas instituições, suas leis, sua própria concepção de ordem. No início da década de 1910, o nome Ana Ferreira havia deixado de ser pronunciado como pessoa, tornara-se outra coisa, uma cifra não expressa tecida na maquinaria da ordem crescente do Rio de Janeiro. O que a cidade aprendeu com sua morte não foi como proteger as crianças, foi como proteger a ilusão de segurança, e incorporaram essa lição em pedra, lei e burocracia tão profundamente que a maioria que caminha por essas ruas hoje não tem ideia de que está dentro de uma máquina construída sobre o cadáver de uma criança. Este foi o nascimento silencioso do controle institucional. O Rio de Janeiro havia se expandido como um organismo vivo, suas artérias da indústria bombeando trabalho e carvão para uma cidade que não conseguia crescer rápido o suficiente para se governar. O assassinato de Ana Ferreira expôs uma verdade aterrorizante. O sistema não tinha como defender os vulneráveis. Nenhuma coordenação policial centralizada, nenhuma infraestrutura de pessoas desaparecidas, nenhuma rede de segurança social. Era caos embrulhado em tijolo. Mas em vez de confrontar esse caos, as elites da cidade escolheram ocultá-lo. Perceberam algo fundamental. Você não precisa resolver o perigo se conseguir convencer o público de que o perigo é culpa deles. Então começaram a construir estruturas, políticas e ideologias para alcançar uma coisa: contenção, não proteção. Contenção. A primeira manifestação disso foram as sociedades de auxílio à infância, que começaram a aparecer no Rio de Janeiro quase imediatamente após a execução de Mendonça. Ostensivamente criadas para proteger órfãos, sua função real era vigilância. Visavam famílias imigrantes, especialmente lares italianos, portugueses e espanhóis como o de Ana, marcando-os como negligentes e inaptos se permitissem que as crianças vagassem. Removiam crianças não do perigo, mas da pobreza. Reclassificavam o luto como evidência de falha moral. Era a inversão perfeita. O sistema que havia falhado em proteger Ana agora declarava que famílias como a dela eram a ameaça. Isso não era compaixão, era controle. Essas organizações eram financiadas pelos mesmos industrialistas ricos que lucravam com o trabalho infantil. Usavam o caso de Ana como justificativa para expandir seu alcance, alegando salvar crianças das ruas, enquanto as canalizavam para casas de trabalho e fábricas sob o pretexto de disciplina. A morte de Ana tornou-se a pedra angular de uma nova doutrina de que as famílias pobres não podiam ser confiadas com seu próprio sangue, que o Estado deve tomar seus filhos para salvá-los. Simultaneamente, a força policial passou por uma transformação. Antes do assassinato de Ana, o policiamento do Rio de Janeiro havia sido fragmentado.
Local: reativo. Um mosaico solto de constáveis e guardas noturnos. Após sua morte, a cidade centralizou sua força, a profissionalizou e explicitamente a encarregou de monitorar a conduta das famílias. Essa frase entrou nas cartas municipais, marcou o nascimento do policiamento como regulação social. Não estavam mais apenas respondendo ao crime, estavam patrulhando a moralidade. E os bairros mais intensamente patrulhados eram os mesmos bairros de imigrantes que antes exigiam justiça para Ana. A cidade voltou a torre de vigia para dentro. Até os tribunais absorveram sua sombra. Os juízes começaram a citar o precedente Ferreira não para provas legais, mas como alavanca moral, invocando o horror de sua morte para justificar sentenças mais duras contra pais, vagabundos e qualquer pessoa considerada indiferente ao bem-estar infantil. O caso tornou-se um instrumento retórico para expandir o braço punitivo do Estado. Ironicamente, era usado com mais frequência contra mães, a própria figura que a cidade havia abandonado quando Ana foi levada. É assim que a máquina se absolve punindo aqueles que uma vez falhou, até que o fracasso se torne a vergonha deles em vez da sua. O planejamento urbano em si tornou-se um instrumento dessa nova ideologia. O terreno vago onde Ana foi encontrada foi preenchido, nivelado e redevelopado em habitações em fileiras uniformes em 2 anos. Em toda a cidade, espaços mortos semelhantes, lotes vazios, becos em ruínas, cantos não regulamentados foram sistematicamente erradicados ou cercados. Não porque a cidade temesse o que espreitava neles, mas porque eles simbolizavam imprevisibilidade. Eram lembretes de que o mundo poderia escapar ao controle do sistema. Apagá-los era teatro psicológico. A cidade estava reengenhando sua geografia para apagar a memória de sua própria vulnerabilidade. Entenda a magnitude disso. O assassinato de uma única criança tornou-se a faísca que ensinou uma cidade inteira a priorizar a aparência da ordem em detrimento da substância da justiça. Este foi o momento em que a maquinaria encontrou sua forma, o momento em que a proteção foi substituída pela percepção, o momento em que a humanidade foi subordinada à arquitetura, e a partir daí a infecção se espalhou. Na década de 1920, outras cidades citavam o Rio de Janeiro como modelo para sistemas urbanos de bem-estar infantil. Copiaram seus métodos, suas instituições de caridade e de vigilância, seu policiamento baseado em moralidade, seu rápido redesenvolvimento para sufocar espaços não regulamentados. Em todo lugar o padrão se repetia. A verdadeira lição da morte de Ana foi codificada mais profundamente. Nunca admita fracasso. Elimine as evidências disso e controle as pessoas que possam lembrar. Esta é a 5ª regra do poder. Quando o sistema não consegue corrigir sua fraqueza, ele redesenhará a realidade para ocultá-la. É por isso que mais de 150 anos depois, você não encontrará uma placa para Ana Ferreira em nenhum lugar do Rio de Janeiro. Nenhuma rua leva seu nome. Nenhum monumento público a reconhece. Porque os monumentos são para as vitórias, e sua morte não foi uma vitória, foi uma exposição. Um momento em que a máscara escorregou, um momento em que os deuses da cidade foram revelados como ocos. Então a enterraram sob tijolo e burocracia, e ensinaram os sobreviventes a agradecer a máquina que os havia falhado. Caminhe pela Gamboa hoje e você verá playgrounds, patrulhas policiais, novos blocos de apartamentos surgindo como dentes. Tudo isso nasceu daquela poça rasa onde seu corpo flutuava. Tudo isso permanece como prova do que o sistema mais valoriza. Não a vida, não a verdade, mas o controle. Mas ainda não terminamos de descer, porque o que veio depois não foi apenas reconstrução física, foi espiritual. A cidade começou a construir algo mais poderoso do que tijolos ou patrulhas policiais. Construiu uma mitologia da inocência, uma inocência falsa e fabricada destinada não a proteger as crianças, mas a pacificar os vivos. Este foi o derradeiro truque de mágica. Se não podiam prevenir o horror, santificariam seu rescaldo. Transformariam a obediência em virtude, o medo em pureza e o silêncio em dever sagrado. E o fariam em nome de Ana enquanto apagavam a Ana real completamente. Esta é a parte que quase ninguém vê porque opera como uma canção de ninar. Não grita, acalma. Diz aos pobres, aos impotentes, aos enlutados, fique quieto, seja bom, e o mundo será gentil com você. É a forma mais eficaz de controle já criada, e foi forjada nas consequências de uma criança estrangulada. Nos anos seguintes à morte de Ana, funcionários da cidade, filantropos e clérigos começaram a elaborar o que chamavam de programas de reforma moral. Construíram asilos de órfãos e escolas de caridade, decoradas com iconografia religiosa suave. Querubins, cordeiros, rosas. A imagem era deliberada. Não estavam apenas abrigando crianças. Estavam fabricando símbolos. Cada parede, cada hino, cada uniforme branco costurado sussurrava o mesmo comando.
seja inocente, seja obediente, fique quieto. Exaltaram a pureza como a mais alta virtude e definiram a pureza como submissão. Isso não era proteção, era doutrinação. Queriam crianças que nunca questionassem, nunca resistissem, nunca saíssem dos degraus como Ana havia feito. Reformularam a curiosidade como corrupção. Ensinaram as meninas a dobrar as mãos e desviar os olhos. Ensinaram os meninos a policiar os impulsos uns dos outros. Marcaram a menor faísca de rebelião como o caminho para a ruína. E penduraram o nome de Ana sobre tudo isso. Não seu rosto, não sua voz. Apenas o eco oco de seu nome como um sino de aviso à beira de um precipício. Por trás disso havia uma verdade mais profunda e mais fria. O culto da inocência não é para crianças. É para adultos. Existe para limpar a consciência dos poderosos. Ao adorar a inocência, podiam fingir que haviam restaurado a ordem do mundo, que a escuridão havia sido contida. Podiam se convencer de que eram justos. Mesmo enquanto construíam esse culto sobre os ossos de uma criança violada, a inocência que pregavam não era real. Era cerimonial, decorativa, um véu, e como todos os véus, servia para ocultar algo. O que ocultava era a raiva, porque se os pais tivessem sido autorizados a sentir a raiva total do que aconteceu a Ana, se tivessem sido autorizados a segurar essa raiva e nomear sua verdadeira causa, o próprio sistema, toda a estrutura teria rachado. A raiva é contagiosa, rasga ilusões como fogo no papel. O culto da inocência foi criado para sufocar esse fogo. Dava às pessoas algo mais para proteger, algo frágil e sagrado e quieto para que o guardassem em vez de desmantelar a máquina que matou seus filhos. É por isso que a cidade nunca honrou Ana com a verdade. Em vez disso, a santificou. Apagaram seus hematomas e a pintaram com luz branca. Tiraram sua humanidade e a fizeram uma santa da obediência. Um fantasma para assustar os desafiadores. Um halo para coroar os submissos. A menina que havia confiado, que havia ajudado, que havia sido traída por um adulto e descartada como lixo, foi remodelada como símbolo de por que nunca se deve se afastar. E essa é a crueldade mais profunda. A transformaram no oposto do que era. Transformaram uma criança que confiava no mundo em um aviso para nunca confiar no mundo. Feaponizaram sua inocência para fabricar obediência e chamaram isso de moralidade. Dessa mitologia fluiu a arquitetura da infância moderna em si. As leis de escolaridade obrigatória que se espalharam pelo Brasil nas décadas seguintes foram enraizadas na lógica de proteger os inocentes. O surgimento de tribunais juvenis, toques de recolher para jovens, até mesmo regulamentos de playgrounds, todos enquadrados como proteção das crianças do destino da pequena Ana. No entanto, o efeito não foi segurança. Foi contenção, vigilância disfarçada de cuidado, controle disfarçado de compaixão. E enquanto envolviam as crianças nesse culto da inocência, afiavam a mesma lâmina contra seus pais. Dizia-se às mães que qualquer desobediência ou desvio em seus filhos seria culpa delas. Dizia-se aos pais que seu valor estava apenas em sua capacidade de proteger a pureza da corrupção. O medo de perder a inocência tornou-se uma coleira em torno da garganta de cada família, apertando até que comunidades inteiras se policiavam mais impiedosamente do que o Estado jamais poderia. Esta é a sexta regra do poder. Quando o sistema não consegue apagar o horror, ele o santificará, para que você defenda a própria jaula construída a partir dele, e você deve ver como foi eficaz. Porque mesmo agora, mais de um século e meio depois, o mito persiste. Os playgrounds, os corredores escolares, a linguagem suave do bem-estar infantil que encobrem a vigilância, estes são seus descendentes. E se você ouvir atentamente caminhando pela Gamboa, ouvirá como o silêncio tornou-se tradição. Ninguém fala o nome de Ana, mas seu fantasma governa a forma de seu medo. A parte mais assustadora, essa mitologia não apenas suprimiu a raiva, a inverteu. As pessoas que deveriam se levantar e exigir justiça aprenderam a sentir vergonha, a duvidar de seus instintos, a ver seu próprio luto como perigoso. A máquina não apenas apagou suas vozes, reprogramou suas mentes, mas o culto da inocência foi apenas o começo, porque o que veio depois foi ainda mais sombrio. A cidade começou a exportar seu plano de controle, semeando-o em outras cidades, outras instituições, até que o fantasma de Ana assombrava lugares que nunca tinham ouvido seu nome. No final da década de 1910, o culto da inocência que o Rio de Janeiro havia construído sobre o túmulo de Ana Ferreira começou a vazar para fora como uma contaminação. Outras cidades estavam observando. Viram como rapidamente o Rio de Janeiro havia neutralizado o caos, como havia sufocado a indignação, apagado uma mãe enlutada, pavimentado a cena do crime e emergido polida, ordeira, aparentemente mais forte. Não viram os ossos sob as pedras de calçamento, viram apenas a eficiência, a calma, o silêncio, e queriam isso para si.
Este foi o momento em que a morte de Ana deixou de ser uma tragédia local e tornou-se algo muito mais insidioso, um modelo, um plano para transformar horror em hierarquia. E em breve, a mesma maquinaria psicológica que consumiu a Gamboa começou a se replicar pelo Brasil. A migração começou com políticas. Os líderes cívicos do Rio de Janeiro, juízes, comissários de polícia, reformadores do bem-estar infantil, publicaram relatórios elogiosos sobre suas inovações após o caso Ferreira. Os comitês de supervisão moral, as unidades policiais centralizadas, os asilos e orfanatos administrados por caridade, as reformas de zoneamento que erradicaram espaços perigosos. Não mencionaram Ana pelo nome, mas seu fantasma assombrava cada página. Esses relatórios se espalharam para São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus, cidades explodindo com trabalho imigrante, pobreza e o mesmo medo volátil da desordem que havia dominado o Rio de Janeiro em 1901. E essas cidades adotaram o modelo como escritura. Copiaram as ferramentas estruturais, conselhos de caridade autorizados a remover crianças de lares inadequados, toques de recolher aplicados pela polícia em vez dos pais, códigos de cortiços que deslocavam os pobres sob o pretexto de segurança, leis de frequência escolar enquadradas como proteção moral em vez de educação. Mas mais perigosamente copiaram as ferramentas narrativas. Aprenderam a usar a morte de uma criança como alavanca emocional para controlar milhões. Sempre que uma criança desaparecia, era abusada ou morta, os jornais invocavam o nome dessa criança como prova de que o sistema precisava de mais poder, não mais responsabilidade, mais poder. Os mortos tornaram-se justificativas, os enlutados tornaram-se provas. A máquina havia aprendido a se alimentar de cadáveres e lágrimas, e descobriu que havia um suprimento interminável. Na década de 1920 você pode ver a mudança se cristalizar na linguagem da imprensa. Antes de Ana, os jornais descreviam assassinatos de crianças como fracassos da justiça. Depois de Ana, os descreviam como prova de por que a obediência era necessária. A tragédia deixou de acusar o sistema. Começou a reforçá-lo. Essa inversão foi deliberada. Reprogramou a psicologia pública para ver o horror, não como uma falha na autoridade, mas como uma punição por se afastar dela. E uma vez que as pessoas aceitaram isso, pararam de resistir. Começaram a implorar por mais controle, acreditando que controle era segurança. Foi assim que as novas cidades industriais pacificaram suas classes trabalhadoras. Ensinaram-nas que a rebelião, até mesmo a curiosidade, levava ao mesmo destino de Ana, que o preço da defiance era a aniquilação. Esse medo penetrou mais profundamente nos bairros de imigrantes, as mesmas populações que ameaçavam as elites com seus números, suas línguas, sua fome por autonomia. Ao veaponizar as mortes de crianças, a máquina voltou essas comunidades para dentro, fez com que policiassem as suas próprias, fraturassem sua solidariedade, duvidassem de seus instintos. Substituiu a unidade pela suspeita, a resistência pela obediência e funcionou. Até a religião foi recrutada para esse império do medo. Clérigos em grandes cidades começaram a pregar sermões sobre os salários da desobediência, usando mártires anônimos como parábolas. Os nomes mudavam, mas a forma da história nunca mudava. Uma criança se desviou, o mundo a devorou, e apenas o braço forte do Estado poderia proteger o resto. O púlpito e a imprensa se fundiram em uma única voz, a voz da máquina. Seu evangelho era a ordem, seu sacramento era a submissão, seu altar silencioso era o túmulo sem marca de Ana Ferreira. E o tempo todo os verdadeiros predadores prosperavam, porque a máquina nunca os estava caçando, estava os usando. Seus crimes não eram ameaças a serem eliminadas, eram ferramentas a serem exploradas. Cada ato de horror tornava-se combustível para a narrativa de controle. Quanto mais causa a cidade tolerava, mais poder poderia tomar sob a bandeira de proteger os inocentes. É por isso que, mesmo com a expansão desses novos sistemas, as taxas de desaparecimentos e assassinatos de crianças não entraram em colapso. A máquina precisava de horror suficiente para se justificar para sempre. Entenda a magnitude disso. A cidade não resolveu o problema, replicou-o, transformou o sofrimento humano em um recurso renovável. E porque esse sistema se encobria com compaixão, ninguém ousava questioná-lo. Quem acusaria um governo de malícia enquanto chorava sobre crianças mortas? Quem o chamaria de predador enquanto se cobria com lírios brancos e hinos? Mas por trás dos hinos havia cálculo, por trás dos memoriais havia maquinaria, por trás das vigílias à luz de velas havia estratégia. O fantasma de Ana havia se tornado uma arma,
E agora essa arma estava em todo lugar. Esta é a 7ª regra do poder. Quando o medo se torna útil, o sistema garantirá que nunca desapareça completamente. É por isso que cada geração herda sua própria Ana, uma criança cuja morte é encenada como a fábula moral de sua era. Você vê isso ainda hoje, embora possa não reconhecê-lo. Cada tragédia de criança de alto perfil transformada em legislação, toques de recolher, vigilância, novos poderes para o Estado. A máquina tem executado esse roteiro por mais de 150 anos, aperfeiçoando-o. E tudo começou em um beco estreito da Gamboa com uma menina confiante que queria ajudar um estranho. Estamos nos aproximando do núcleo agora, o lugar onde o ar fica rarefeito e a verdade parou de soar humana, porque o que veio depois foi a transmutação final. A máquina parou de apenas consumir tragédia e começou a fabricá-la quando necessário. Na década de 1910, a maquinaria nascida da morte de Ana Ferreira havia aperfeiçoado seus métodos de contenção. Mas a contenção sozinha não era suficiente. A ordem aplicada apenas quando o caos acontece é instável, muito dependente do acaso. O sistema havia aprendido que o medo era sua moeda mais forte. E como todos os impérios, uma vez que descobriu seu recurso mais lucrativo, não podia esperar que a natureza o fornecesse. Começou a fabricá-lo. Começou a engendrar horror sob comando. Esta é a parte da descida onde o chão cede sob você, porque o que você está prestes a ver não é incompetência, não é coincidência, não é o caos do erro humano, é design. Um design que começou no rastro do corpo estrangulado de uma criança e desde então metastasizou na forma como o poder moderno respira. Começou silenciosamente no Rio de Janeiro. À medida que as décadas passavam, os conselhos de bem-estar infantil da cidade, asilos de órfãos e departamentos de polícia aprenderam como encenar pânico. Quando a conformidade pública diminuía, quando os trabalhadores protestavam contra as condições, quando as greves ameaçavam a indústria, quando os bairros de imigrantes mostravam sinais de organização, as manchetes mudavam. De repente, aparecia uma série de histórias sobre crianças desaparecidas, gangues juvenis, decadência moral. Às vezes eram exageros, às vezes eram fabricações, mas alcançavam o mesmo resultado: medo. O medo faz as pessoas obedecerem. O medo faz as pessoas implorar por vigilância. O medo faz as pessoas esquecerem quem são os verdadeiros predadores. A portas fechadas, essa estratégia era abertamente discutida. Atas de reuniões privadas do Conselho Municipal do Rio de Janeiro em 1916 descreviam a necessidade de lembrar ao público os perigos para a juventude desacompanhada para justificar a expansão das patrulhas em bairros da classe trabalhadora. Referenciavam o incidente Ferreira como prova de que a consciência pública responde mais rapidamente ao perigo infantil. Este era o plano cristalizado. Se as pessoas não estão com medo, as assuste. Se não se submetem, lembre-as do que acontece quando a inocência não é protegida. Entenda o que isso significa. A morte de Ana tornou-se mais do que uma justificativa. Tornou-se um modelo para fabricar terror público. A cidade que havia falhado em protegê-la aprendeu a veaponizar o sofrimento das crianças tão completamente que agora poderia fabricar a aparência dele para consolidar poder. Este método se espalhava como fogo. Na virada do século, São Paulo, Salvador e Recife executavam o mesmo manual. Jornais alinhados com máquinas políticas começavam a imprimir histórias sensacionalistas sobre sequestradores de crianças, raptores de órfãos e anéis de vício juvenil urbano, a maioria dos quais desaparecia após seu propósito ser servido. Os departamentos de polícia usavam esses pânicos para exigir novos financiamentos, novos poderes, novas leis. As instituições de caridade os usavam para tomar crianças de famílias pobres sob a bandeira do resgate. O ciclo se repetia. Inventar terror, transmiti-lo, expandir o controle, então deixar a história morrer silenciosamente uma vez que o poder havia sido tomado. Mesmo quando o horror era real, o sistema aprendeu como coreografá-lo. As investigações seriam arrastadas por tempo suficiente para saturar o público no medo, então resolvidas em uma prisão dramática, muitas vezes de um bode expiatório conveniente. A captura do verdadeiro perpetrador era irrelevante. O que importava era a explosão de pânico, a performance teatral da restauração da ordem e a expansão do alcance da máquina nas consequências. Esse padrão, aperfeiçoado pela repetição, tornou-se o ritmo operacional da governança moderna. E aqui está a verdade mais sombria. Às vezes o sistema simplesmente deixava o predador correr livre por tempo suficiente para fazer seu trabalho por eles. Memorandos internos da polícia da década de 1920 revelam casos onde infratores reincidentes conhecidos eram monitorados silenciosamente,
mas não presos porque seus eventuais crimes poderiam ser alavancados para garantir reformas. As mortes dessas crianças eram tratadas como ferramentas. Suas vidas eram garantias em uma arquitetura maior de poder. Este é o legado de Ana. Uma cidade que uma vez falhou em deter o assassinato de uma criança evoluiu para uma máquina que entendia o quão úteis tais assassinatos poderiam ser. Esta é a 8ª regra do poder. Uma vez que o sistema aprende que o medo o sustenta, ele criará medo quando ele diminuir. Pense no que isso significa. A máquina não espera o raio cair. Carrega seu próprio trovão. Semeia o pânico como colheita. Colhe o terror como grão. A cada poucos anos, uma tragédia emerge bem na hora de salvar uma instituição em colapso, de distrair da corrupção, de justificar uma nova lei, um novo poder de vigilância, uma nova coleira na garganta do público. Dizem que é coincidência. Não é. É ritual. E cada vez a forma do ritual ecoa aquela primeiro esculpida no solo da rua Sacadura Cabral. Uma criança desaparece. A imprensa entra em histeria. O público convulsiona com medo. Um vilão é apresentado, real ou fabricado. O sistema te salva. Você lhe dá mais poder para te manter seguro. Da próxima vez a máquina cresce. A criança é esquecida. Esse é o ciclo. Esse é o algoritmo. O sangue de Ana foi a semente. O que cresceu a partir dele agora se ergue sobre você. Invisível apenas porque foi feito para parecer natural. Cada sirene que você ouve, cada toque de recolher, cada medida de emergência que tira sua autonomia em nome da segurança, faz parte dessa linhagem. O fantasma de uma menina de 6 anos foi remodelado no andaime do seu mundo. E ainda há uma última descida, porque o que a máquina construiu com a morte de Ana não é mais apenas uma estrutura. Tornou-se algo pior, algo vivo. Até agora você deve sentir o sopro frio na nuca, a sensação de que algo vasto está observando de além da borda de sua percepção, porque é aqui que a descida termina. Este é o núcleo. É aqui que a maquinaria nascida da morte de Ana Ferreira para de se assemelhar às instituições humanas e revela o que realmente se tornou. Não uma estrutura, não um sistema, mas um organismo, uma coisa viva. Não serve à verdade, não serve à justiça. Serve apenas à sua própria sobrevivência. E se alimenta do medo, da maneira que uma criatura viva se alimenta do sangue. A máquina que cresceu do túmulo de Ana não precisa mais de evidências ou razão, ou até mesmo de tragédia real para operar. Evoluiu além dessas restrições. Tornou-se autorreplicante, um predador feito de leis e manchetes, de patrulhas e salas de tribunal e cochichos, sempre buscando seu próximo pulso de pânico para devorar. Não se importa se o horror é real. Só se importa que seja acreditado. Prospera na percepção, não na realidade. O medo é seu oxigênio e a crença é sua corrente sanguínea. Você vê isso se olhar de perto como ele se comporta. Quando nenhuma tragédia ocorre, fabrica uma. Quando um crime resiste à resolução, inventa um bode expiatório para absorvê-lo. Quando a raiva pública ameaça se voltar contra ele, redireciona essa raiva para os impotentes. Desenvolveu um tipo de instinto de sobrevivência como uma serpente mudando de pele para escapar da exposição. Pode remodelar sua própria narrativa em tempo real, apagando as mentiras de ontem no momento em que se tornam inconvenientes, substituindo-as por novas sussurradas na voz da autoridade. Não apenas reescreve a história, reprograma a memória, reescreveu a de Ana, e tem reescrito a sua desde então. Considere isso. Mais de 150 anos se passaram, e ainda não há placa, nem túmulo, nem memorial para Ana Ferreira em nenhum lugar do Rio de Janeiro. Ela foi apagada da terra como se nunca tivesse vivido. E ainda assim os mecanismos forjados de sua morte, vigilância compulsória, policiamento moral, medo institucionalizado, estão em todo lugar. Esta é a prova mais clara de que a máquina transcendeu a humanidade. Não honra seus mortos. Não precisa. Os usa e os descarta como peles mudadas. Não se importa com a justiça. Só se importa com a continuidade. É por isso que apaga nomes, mas preserva padrões. Porque deixa as vítimas apodrecerem em silêncio, mas imortaliza os rituais construídos sobre seus ossos. Porque você pode caminhar pelas mesmas pedras de calçamento, onde o pequeno corpo de Ana flutuou e não ver nada, nem mesmo uma sombra, enquanto está dentro de uma estrutura que ainda zumbi com a energia que sua morte liberou. A máquina não precisa que você se lembre dela, só precisa que você tema se tornar ela. Esse medo é seu batimento cardíaco, e bate em você ainda agora, quer você perceba ou não. Esta é a 9ª regra do poder. Uma vez que o medo se torna a força vital de um sistema, a verdade se torna irrelevante. Apenas o medo deve sobreviver. É por isso que a máquina nunca para.
Não pode parar. Deve continuar se alimentando, continuando a girar novos mitos, continuando a cobrir sua fome com a linguagem da segurança. Porque se o medo alguma vez drenasse de suas veias, se as pessoas alguma vez parassem de tremer, se alguma vez ficassem paradas e realmente olhassem para o que é, morreria, colapsaria na poeira de suas próprias mentiras. Esse é o terror secreto da máquina. Sabe que é oca, sabe que não tem alma, e é por isso que deve continuar devorando a sua. Olha ao redor. O fantasma de Ana Ferreira vive em cada câmera de vigilância em cada esquina, em cada sirene que faz seu coração disparar, em cada manchete projetada para entrar em pânico com você primeiro e informá-lo depois. Ela vive na arquitetura da sua infância, as portas trancadas, os olhos vigilantes, as regras que prometem proteção enquanto ensinam submissão. Ela vive na parte de sua mente que treme a desobediência sem saber por quê. Esse reflexo, esse instinto de ficar na fila é seu legado, não é sua natureza. Foi instalado. E este é o horror final. A máquina infectou o próprio conceito de segurança. Ensinou gerações a ver a obediência como santuário, o controle como amor, o silêncio como virtude. Substituiu o direito de nascença selvagem da liberdade humana pelo terror domesticado do cativeiro. As pessoas chamam isso de civilização, mas não é civilização, é domesticação. Uma jaula forrada de veludo, zumbindo com canções de ninar, construída sobre o corpo de uma menina de 6 anos que nunca soube que estava se tornando o alicerce de algo imortal. Esta é a 10ª e última regra do poder. Quando o medo se torna o batimento cardíaco do sistema, o sistema se tornará eterno. E agora você sabe. Agora você entende por que seu nome foi enterrado, por que sua história foi distorcida, por que sua morte foi transformada em um mito, e esse mito em uma doutrina, e essa doutrina no esqueleto invisível do mundo em que você vive. Porque a máquina não podia permitir que você a visse claramente. Ver ela como uma criança, confiante, viva e traída, não por um único homem, mas por uma ordem inteira construída para consumi-la. Mas agora você a viu, e uma vez que você a vê, nunca mais pode deixar de ver a máquina.